19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. O homem que arrastou uma mulher por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê, uma das vias mais importantes de São Paulo, foi indiciado por tentativa de feminicídio, um crime hediondo. A vítima precisou amputar as 2 pernas e está internada. As imagens do crime chocaram até a polícia. Foi assim que Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no quarto de um hotel. Tentou reagir aqui, tá baleado no braço. Douglas tentou pegar a arma do policial e foi baleado. Ele teve a prisão decretada pela justiça. O criminoso atropelou Tainara Souza Santos, de 31 anos, na saída de um bar na Zona Norte na manhã do último domingo. A imagem é tão violenta que o jornalismo do SBT decidiu não mostrá-la na íntegra. Tainara ficou com a perna presa na parte de baixo do carro e foi arrastada por 1 quilômetro pela Marginal Tietê. Motoristas ficaram desesperados. Douglas parou o carro em um posto de combustíveis desativado e Tainara ficou caída na calçada, gravemente ferida. Testemunhas disseram que o bandido chegou a puxar o freio de mão para aumentar o atrito do corpo da vítima com o asfalto. Segundo amigos da jovem, Douglas teve um relacionamento com ela. Tainara estava com outro homem no bar. A motivação foi os ciúmes, que ele não aceitava o término e parece que não era um relacionamento assim muito antigo. Ele não aceitava o término e ele não aceitava que ela queria romper esse relacionamento, ainda que esporádico. Por mensagem, logo depois do crime, Douglas avisou um amigo que ia fugir. Eu não sei o que eu fiz, né, mano? Tô indo embora aqui, velho. Tô metendo marcha, tô longe já. Enquanto isso, Tainara, em estado grave, teve que amputar as 2 pernas. Os policiais, então, rastrearam o caminho de Douglas durante a fuga. No domingo, nós tivemos a informação de que o carro estaria abandonado em uma área de mata, próximo de Itaquaquecetuba, em Guarulhos. Localizamos o veículo, pedimos perícia no local, perícia do veículo, e dali começamos a encetar diversas diligências investigativas até que nós identificamos que ele estaria em um hotel na Vila Prudente. Aos investigadores, ele confessou o atropelamento, mas disse que o alvo era o homem que estava ao lado de Tainara. Na delegacia, ele contou outra versão. Disse que nem conhecia a vítima e que fez tudo isso sem querer. Você não sabia que o corpo da Tainara estava lá? Não, senhora. Sou trabalhador, não preciso disso não, nunca fiz nenhum crime. Não é bem assim. Douglas já foi preso por porte ilegal de arma. Agora vai responder por tentativa de feminicídio. A polícia investiga agora quem ajudou o criminoso depois do atropelamento. Ele pretendia sair do estado. Os investigadores já sabem que Douglas tinha recebido dinheiro de uma mulher para ajudar na fuga. Parentes e amigos cobram justiça, mas também esperam boas notícias durante a difícil recuperação. Ela é uma pessoa maravilhosa, gosta de dançar, não tem palavras. Tainara está em coma. Além da amputação das 2 pernas, ela terá que passar por outras cirurgias. Uma delas por causa de uma fratura na coluna. Minha irmã era uma menina alegre, sorridente, era dependente. Não dependia de ninguém, ela é guerreira. Justiça seja feita. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias. O governo estima que o preço para tirar a carteira de motorista deva cair até 80%. Ferramenta para impedir a abertura de contas sem autorização é lançada pelo Banco Central. Conselho Tutelar diz que jovem morto por leoa em zoológico de João Pessoa tinha histórico de transtorno mental. Ele não tinha essa capacidade de elaborar um suicídio. Gerson, ele foi ali porque ele sonhava em domar leões.
Moraes cita contradições entre general Heleno e advogados e determina perícia médica para comprovar Alzheimer. Na nova série especial, a batalha de dependentes químicos para superar o vício em drogas K. E eu percebi que eu estava viciado na K9 e não na maconha. Elas são tão potentes que a chance de causar dependência chega a ser 60 vezes maior do que com o uso da maconha natural. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Foram presos na Paraíba 2 suspeitos de participarem da morte do cabeleireiro Beto Silveira, encontrado amordaçado em São Paulo. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Vinícius Rangel, que acompanha esse caso e traz todas as informações. Quem são esses suspeitos e como é que a polícia chegou neles, Vinícius? Conta pra gente, uma boa noite. Ei, César, boa noite a você e a todos que estão conosco aqui também no SBT Brasil. Olha, de acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os 2 suspeitos foram localizados na cidade de Tavares, que fica no interior da Paraíba. Eles estavam foragidos desde o dia 22 de novembro, o dia do crime que aconteceu em um bairro da zona oeste daqui da capital paulista. Segundo a Polícia Civil, Aércio Leonardo de Souza, de 25 anos, e Claudeni Barreto da Silva, de 19, só foram identificados por causa de imagens de câmeras de segurança e também de testemunhas que viram a fuga. Depois de um período de monitoramento, a Polícia de São Paulo repassou todas as informações para a Polícia da Paraíba, que fez então a captura. Agora, César, os 2 devem ser transferidos para a capital paulista, onde vão passar por todos os procedimentos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pela investigação do caso. A gente segue acompanhando a chegada também desses suspeitos e qualquer nova novidade sobre este caso, nós trazemos aqui para vocês em primeira mão no SBT Brasil. César. Obrigado, Vinícius. Tem um ditado que diz o seguinte, que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E hoje a polícia tem todo o serviço de inteligência para ajudá-la, né, com inteligência artificial, com câmeras, como você acompanhou na reportagem, que enquanto o Vinícius trazia todas as informações para você, de que é realmente possível que a polícia possa chegar aos autores, não só desse crime, mas de qualquer crime que venha a ser cometido. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Parabéns à polícia que está solucionando esse tipo de crime. Obrigado, Vinícius. Uma ótima noite para você. O corpo da ex-chacrete Lia Hollywood foi enterrado no domingo no litoral norte do Rio de Janeiro. A artista chegou a ficar mais de 1 mês internada após ser atacada por um cão da raça Pitbull. O repórter Léo Santana vai trazer todos os detalhes agora ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Léo. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Neulisete de Souza Ferraz, mais conhecida como Lia Hollywood, foi atacada por esse cão, um cão que pertencia ao filho dela. Ela teve um braço amputado. A Lia Hollywood tinha 66 anos e ficou famosa nas décadas de 1970 e 1980, quando foi assistente de palco do Chacrinha. No dia 20 de outubro, o Pitbull avançou de forma violenta contra a artista, que estava em casa no Rio de Janeiro. Ela teve mutilações e fraturas expostas nos braços, pernas e no rosto. A Lia Hollywood sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias e acabou não resistindo. Segundo testemunhas, esse mesmo cachorro já havia ferido outras pessoas que pediram medidas protetivas contra o dono do animal. A Polícia Civil está investigando esse caso. Eu volto com você, César. E a gente espera realmente que tome as providências, Léo. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. Dados do Registro Nacional de Veículos Automotores mostram que as vendas de vans caíram 8%. O motivo é a alta no preço desse tipo de veículo. Acontece o seguinte, olha, tudo isso foi motivado pela alta frequência de furtos e roubos. Essas vans roubadas geralmente são desmanchadas e usadas no comércio ilegal de peças. As imagens impressionam. Vans depenadas, carcaças empilhadas e modelos que, em alguns casos, têm como sobrevivente apenas a placa. Nesse mercado paralelo, a sucata virou moeda e o crime rotina.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, somente em setembro foram 76 roubos e furtos de vans no estado, média de 2,5 ataques por dia. Para os especialistas, o aumento do crime tem um motivo: as peças, caras, escassas e muitas vezes negociadas sem nota. O que acontece é que a própria vítima fomenta, então vira um ciclo, né, do crime, onde há procura por essas peças, os bandidos vão roubar, obviamente, vão colocar as peças à venda, e esse ciclo vai se renovar a cada peça comprada. Muitos desmanches funcionam a céu aberto em várias áreas da capital. E quando há demanda, a oferta vem do crime. O resultado é uma corrente: vans roubadas, depenadas em minutos e peças revendidas com lucro rápido. O prejuízo é tão alto que muitos proprietários e empresas de entrega preferem não renovar a frota. Com preços nas alturas e juros elevados, eles têm feito as manutenções das vans usadas e reformam veículos mais antigos. Mas é justamente esse aumento pela procura de peças que está fazendo o crime crescer. Um dos motivos é o preço de vans novas. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, mostram que entre 2023 e 2026, os modelos mais vendidos tiveram aumento bem acima da inflação. Com um preço no teto, a venda de vans e caminhões caiu 8% em todo o país, segundo o Renavan. E quem trabalha com esse tipo de veículo, como o Igor, vive um medo constante de assalto. E foi o que aconteceu recentemente. A van de um cliente foi roubada e o motorista sequestrado. O veículo ele se encontrava numa situação de pós-venda, no qual eu já tinha entregue para o meu cliente, porém aconteceu um problema técnico no veículo, ele me devolveu e eu estava indo reparar para devolver para ele. O Bruno era o motorista e foi feito refém durante o ataque. Ele conta que os criminosos agiram rapidamente e em poucos minutos a van foi reduzida a nada. A polícia investiga de onde partiu a ordem para o roubo e para qual desmanche iria cada peça. Eles me tiraram da van, né, do veículo da empresa, saíram para um lado e mandaram entrar no veículo lá da quadrilha, vamos assim dizer. E aí ali que me colocaram ali no carro, eles me seguraram por todo esse período da tarde, exatamente acho que para desfazer, né, do bem ou fazer o que precisava fazer. Assim o preço das vans continua subindo e a demanda por peças também. E o crime continua a alimentar os estoques dos desmanches. Tem que aumentar cada vez mais a fiscalização, a atuação do Estado. O consumidor pode fiscalizar. A partir do momento que você adquire uma peça, ela tem que ter uma nota fiscal, ela tem que ter uma origem. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou mudanças nas regras para quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E entre as principais novidades está o fim da exigência de aulas em autoescolas. O Arthur sempre quis dirigir, mas precisou esperar até os 26 anos para tirar a carteira. O motivo são os valores desse processo, que não cabiam no bolso dele até agora. Muito por causa da falta do dinheiro, né? Pegar assim, com 18 anos, você poder desembolsar R$2.000, R$3.000 para poder tirar uma carteira, chega a ser bem difícil. Para tentar simplificar e baratear o caminho até a Carteira Nacional de Habilitação, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, foi unânime ao aprovar novas regras nesta segunda-feira. Para valerem, as medidas precisam ser publicadas no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. A nova resolução retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção e amplia as formas de preparação do candidato. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito indicam que 20 milhões de brasileiros dirigem no Brasil sem a carteira de habilitação e que outros 30 milhões têm mais de 18 anos de idade, mas não possuem o documento. O ministro dos Transportes estima que a novidade vai reduzir em até 80% o custo total da CNH, alcançando brasileiros que não podem tirar carteira pelo alto preço e burocracia. Hoje, o custo super elevado colocou obrigatoriamente muita gente para dirigir sem habilitação. E esse certamente é o pior trânsito. 54%
dos CPFs que possuem uma moto no Brasil hoje. Quando você olha se aquele CPF tem CNH, ele não tem. Na média nacional. Tem alguns estados que chega a 70%. Isso significa que o modelo falhou, excluiu as pessoas. Pela nova norma, as aulas teóricas passarão a ser de graça e online, oferecidas pelo governo e sem carga horária mínima pré-definida. Além disso, a atual exigência de 20 horas de aulas práticas passará a ser de apenas 2 horas e as instruções poderão acontecer no veículo do aluno. Outra novidade é que o candidato poderá escolher entre autoescolas tradicionais e instrutores autônomos credenciados pelo Detran. As etapas de avaliação, ou seja, as provas teórica e prática, permanecem inalteradas. Para o presidente do sindicato que representa as autoescolas no Distrito Federal, as mudanças podem levar milhares de centros de formação de condutores a fecharem as portas. Ninguém não tem nenhum parâmetro, não tem um procedimento, como é que vai se proceder, como é que vai o planejamento que ele tem para tirar uma carteira de motorista. Não se muda uma cultura da noite por dia, requer tempo. As apreensões de fuzis, metralhadoras e armas de uso exclusivo do Exército cresceram mais de 30% no país, segundo um levantamento do Instituto Sou da Paz. O Rio de Janeiro lidera as apreensões. Segundo o Ministério Público, novas provas apontam o envolvimento de policiais no desvio desse armamento. 120 armas de diversos calibres, a maioria de longo alcance, foram apreendidas na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão no mês passado. Um resultado comemorado pelos órgãos de segurança. Mas pelo menos 2 fuzis encontrados na rua e dentro de uma casa não entraram nos números oficiais. Um deles, modelo AK-47, localizado na cozinha de uma residência usada por criminosos, tinha partes de madeira envernizada. Há suspeita de que a arma foi desmontada e levada em uma mochila por policiais militares. Na última sexta-feira, 5 policiais do Batalhão de Choque foram presos por indícios de crimes durante a operação. Além do desvio de armas e objetos, houve o furto de peças do carro de um morador. Segundo o Ministério Público, eles vão responder por peculato, que é o crime praticado por agente público, e furto qualificado. As câmeras corporais dos uniformes registraram tudo. Muitas coisas são feitas e não são filmadas porque eles tiram as cópias. E por isso que a gente está analisando para poder denunciar pelo crime de insubordinação. O uso da câmera corporal, para o policial que age dentro dos limites da sua atribuição, dos limites da lei, é um grande benefício. Não há informações sobre o paradeiro das armas. Uma das suspeitas é que tenham sido repassadas para o crime organizado. Segundo fontes da área de segurança ouvidas pelo SBT, um fuzil AK-47 pode ser vendido por até R$70 mil no mercado clandestino. O caso chama a atenção para um problema maior: a facilidade com que armas de alto calibre chegam e circulam pelo país. Um levantamento do Instituto Sou da Paz analisou quase 7 mil armas apreendidas nos estados da região Sudeste entre 2019 e 2023. O estudo revelou um aumento de mais de 30% nas apreensões de armas de uso militar. A região responde por 4 em cada 10 apreensões de armas de fogo no Brasil, influenciada pelas rotas de contrabando, que passam por Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. O Rio de Janeiro lidera as apreensões de fuzis, metralhadoras e submetralhadoras. Os fuzis representam 10% de todo o armamento recolhido no estado, seguido de São Paulo. Segundo o coordenador do estudo, no Rio a demanda é maior por causa das disputas territoriais entre facções. A compra também ficou mais fácil depois da lei de 2019, que autorizou civis a comprar esse tipo de armamento com registro de colecionadores, atiradores ou caçadores, além do avanço da fabricação clandestina. A gente tem da parte da demanda esses grupos precisando de arma para guerrear e da parte da oferta novos canais para
fornecimento e acesso a esse tipo de crime, sem que o Brasil conseguisse lidar com as fontes antigas, que continuam existindo, né? Como desvios de polícia, como o próprio tráfico internacional de armas industriais, e continua a todo vapor. Foi enterrado hoje o corpo do rapaz que morreu ao invadir a jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa. O ataque do animal aconteceu na frente dos visitantes. Nas imagens feitas por visitantes é possível ver o momento em que o homem, após subir uma parede, andar sobre as grades de proteção, conseguiu entrar na jaula de uma leoa e foi atacado pelo animal na manhã do último domingo no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa. O zoológico foi fechado para visitação logo após o ataque. Até achamos que era brincadeira, porque foi um rapaz assim no meio da rua. Aí acabou que a gente desceu para saber se era realmente verdade. Chegamos aqui e recebemos a notícia, né, que não vamos entrar. Nesta segunda-feira, a área onde aconteceu o ataque foi isolada. A gente identificou mordidas e lesões provocadas pelas garras. Ela ficou ali algum tempo segurando a presa, como é um hábito, né? A leoa, chamada Leona, está sendo acompanhada por uma equipe técnica que já descartou a possibilidade de sacrificar o animal, que, segundo especialistas, agiu por instinto de proteção. A Prefeitura de João Pessoa já se pronunciou por meio de nota, afirmando que vai apurar as circunstâncias do caso. A gente já garante à população que o recinto encontra-se dentro de todas as medidas de segurança, então ela, na verdade, ela ultrapassa essas medidas, então a gente tem ali alturas de 4 metros, aqui no recinto tem 8 metros de altura, tem uma borda negativa de 1,5 metro, então tem uma série de fatores que é preconizado por lei que a gente segue da forma correta. A polícia trabalha com essa linha de investigação, que pode ter sido, né, um ato realmente contra a própria vida, considerando todo o esforço que ele fez para poder chegar até praticar esse ato. A vítima, Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conhecido como Vaqueirinho, teria 16 passagens pela polícia e um histórico de transtornos mentais, confirmado pela conselheira tutelar que acompanhou o jovem desde os 10 anos de idade. Ele não se suicidou, disso eu tenho certeza. Ele não tinha essa capacidade de elaborar um suicídio. Gerson, ele foi ali porque ele sonhava em domar leões, desde muito pequeno. E quando a gente falava, ele, não, por que você evadiu? Porque eu vou para a África. Eu vou para a África domar leões. Ele estava em um hospital psiquiátrico em Recife e veio encaminhado para aqui, para o serviço. Nós estávamos iniciando novamente toda a terapêutica com ele, ele evadiu novamente. A gente atendia Gerson? Não, a gente ainda estava construindo. Mas também dizer que Gerson não foi atendido, foi, Gerson teve uma assistência sim. O presidente Lula entrou de vez na articulação para aprovar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Com o risco de ter a indicação derrotada no Senado, o Planalto conta ainda com a articulação de ministros do próprio STF para aliviar a tensão entre o governo e o presidente da casa, Davi Alcolumbre. Um almoço no Palácio do Planalto com o relator da indicação, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Este foi o primeiro esforço concreto de Lula para conseguir aprovar o nome de Jorge Messias. Rocha é vice-líder do governo, mas também muito próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E é no Senado que o advogado-geral da União precisa conquistar os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para assumir a cadeira no Supremo. Com chances reais de o Senado barrar o nome de Messias, a insatisfação de Alcolumbre se tornou o ponto mais sensível da articulação. Nesse domingo, ele divulgou uma nota com duras críticas ao governo Lula. Acusou os setores do Planalto de tentar criar a falsa impressão de que divergências entre os poderes são resolvidas com cargos e emendas e disse que a demora para enviar a indicação de Jorge Messias ao Senado causa perplexidade. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu. Pelas redes sociais, disse que o governo mantém o mais alto respeito e reconhecimento pelo senador. A ministra negou qualquer negociação de cargos ou emendas e afirmou que todas as indicações recentes, inclusive a de Messias, foram feitas com transparência e lealdade entre os poderes. A situação na esplanada é tão delicada que ministros do Supremo Tribunal Federal agem para tentar distensionar a relação entre Alcolumbre e Lula.
Antes críticos da indicação de Messias, alguns deles atuam nos bastidores para destravar a votação no Senado, porque consideram que a indicação é uma prerrogativa do presidente e, por isso, deve ser respeitada. Mas o nome de Messias não é unanimidade na corte. Em nota, o ministro Flávio Dino se pronunciou sobre a indicação. Disse que nunca teve qualquer controvérsia com Messias e que estava em silêncio por uma prudente distância de um assunto politicamente controvertido. Dino acrescentou que, no momento próprio, após a legítima deliberação, é que poderá se manifestar, se for cabível. Messias tenta ampliar apoio entre parlamentares evangélicos, mas, segundo o presidente da bancada no Senado, enfrenta resistência. Ouvi o pedido dele de um encontro com os senadores e o que tenho feito, primeiro como irmão na fé e segundo como presidente, é conversar com os senadores se eles estão dispostos a se reunir com o senhor Jorge Messias, o advogado-geral da União, para que possam ouvi-lo. Até o momento, a maior parte não quer, mas há aqueles que estão se colocando à disposição para ouvir. Os presidentes da Câmara e do Senado estão incomodados com os métodos do governo Lula. A analista de política do SBT News, Basília Rodrigues, tem os bastidores direto do Congresso em Brasília. Basília, muito boa noite para você. Do que é que os parlamentares estão se queixando? Conta pra gente. Oi, tudo bem, César? Olha só, emendas e cargos não estão sendo suficientes para prevenir ou diminuir a crise aqui entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Tanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, estão reclamando que se sentem desrespeitados pelos métodos e lideranças de governo. Ainda que tenham razões aí diferentes, são desentendimentos que ocorrem ao mesmo tempo para o pesadelo do governo. Tanto Mota quanto Alcolumbre estão de mal de lideranças do governo de Lula. No caso do Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre diz que não gostou do método, da forma com que o governo anunciou que Jorge Messias era o nome para o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabia da preferência de Messias, né, a preferência de Lula pelo nome de Messias, mas Alcolumbre alegra que pior do que o conteúdo foi a forma, o anúncio, a indicação aconteceu num feriado, ninguém ligou antes para Alcolumbre para avisar que isso seria tornado público. Ele está, inclusive, sem conversar com o líder do governo aqui no Senado Federal, de onde eu falo, Jacques Wagner, que teria dado sinalizações de que Lula não indicaria exatamente naquela semana o nome de Messias. No caso, lá do outro lado do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, Hugo Mota está de mal do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. De acordo com aliados, ele tomou distância de Lindbergh depois de saber que o líder petista estaria comentando, fazendo comentários negativos, levantando opiniões negativas sobre Mota quanto a outras lideranças. Eles dois também estão sem conversar. Aliados de Mota dizem que não estão nem rompidos, estão rompidíssimos, que não há entendimento para um retorno. Todos esses sinais polêmicos e de perigo para o governo, entre 10 aliados do Palácio do Planalto, há uma certeza: Lula precisa assumir as rédeas, entrar para valer nessa articulação, conversar tanto com Alcolumbre quanto com Hugo Mota para não ter problemas maiores. Um ponto de análise só para a gente fechar aqui, César. Fica evidente, né, que cargos e emendas sempre terão seu valor, mas prestígio e deferência também estão muito bem cotados hoje aqui no Congresso. César? Vamos aguardar, Basília. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o general Augusto Heleno passe por uma perícia médica para comprovar o diagnóstico de Alzheimer. O militar, condenado à prisão por tentativa de golpe, pediu para cumprir a pena em regime domiciliar.
A ordem veio depois do ministro identificar informações contraditórias apresentadas por Heleno e pela defesa do general da reserva. Ao passar por exame de corpo de delito antes de ser preso na semana passada, o militar informou ao Exército que possuía desde 2018 o diagnóstico de Alzheimer, doença neurodegenerativa que é uma das causas mais comuns da demência. Mas, ao solicitar que Heleno cumprisse a pena de 21 anos de prisão em regime domiciliar, a defesa afirmou que, na verdade, o general estava em acompanhamento psiquiátrico desde 2018. Segundo os advogados, o diagnóstico de Alzheimer e demência vascular só foi feito em 2025. Moraes determinou que a Polícia Federal faça uma perícia médica nos documentos apresentados e realize avaliações e exames necessários para a elaboração de um laudo sobre o estado de saúde do militar. Os peritos ainda devem apontar o grau de limitação de Heleno e se há necessidade de que o general de 78 anos seja supervisionado de forma contínua. Os resultados devem ser entregues ao STF em até 15 dias. Nesta segunda, a defesa de Jair Bolsonaro também demandou atenção à saúde do ex-presidente. Os advogados solicitaram a entrada de um médico cardiologista e de um fisioterapeuta na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Sem dar detalhes, a defesa afirmou que o acompanhamento faz parte do tratamento de saúde do ex-presidente. Os profissionais listados no pedido não fazem parte da equipe médica que acompanha Bolsonaro desde o início do ano. Nesta quinta, a filha mais nova de Bolsonaro, Laura, visitará o pai pela primeira vez. Por ser menor de idade, ela estará acompanhada da mãe Michele. A visita, como é regra, terá duração máxima de 30 minutos. Flávio e Carlos Bolsonaro também visitarão o pai nos próximos dias. O Banco Central lançou hoje um sistema que permite bloquear a abertura de contas em nome de pessoas e também de empresas. Nós vamos falar agora ao vivo com o Murilo Fagundes, direto de Brasília. Ele conhece todos os bastidores da capital federal. Murilo, muito boa noite para você. Essa iniciativa é para, pelo menos, tentar evitar fraudes no sistema bancário, é isso? Uma boa noite. Exatamente, viu, César? Iniciativa importante. Uma ótima noite a você, a quem nos acompanha. Esse recurso permite que qualquer pessoa ou empresa bloqueie a abertura de novas contas bancárias em seu nome, impedindo então que golpistas usem esses dados pessoais sem autorização. E para criar, então, para ativar esse sistema, o consumidor precisa acessar o site do Banco Central usando a conta GovBR nível prata ou ouro. Depois disso, nenhuma instituição financeira pode abrir uma nova conta vinculada ao CPF ou a esse CNPJ protegido. Se houver uma tentativa, o banco, então, é obrigado a consultar o sistema e recusar a abertura, notificando, então, o usuário. O bloqueio vale para conta corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas, mesmo em instituições onde o cliente já é correntista. E aí quem quer abrir uma nova conta, aí sim você precisa então desativar esse bloqueio temporariamente, inclusive definindo uma data para o retorno automático dessa proteção. Isso acontece, esse novo recurso é criado, então, em meio a essa quantidade expressiva de golpes que têm sido feitas usando dados pessoais sem autorização dos usuários. Então, agora, há essa ferramenta disponível aí para os brasileiros. César. Uma ótima iniciativa, Murilo, até porque todos os nossos dados estão disponíveis. Aí você vai no mercado negro, o pessoal compra toda a relação, até o teu imposto de renda, tudo que deveria ser secreto, hoje é aberto mediante pagamento, evidentemente, de um mercado negro que existe no nosso país e muita gente fraudando, pessoas usando CPF, CNPJ, fazendo abertura de contas e de empréstimos que você nem sabe que já fez. Essa é que é a grande verdade. Tomara que essa ferramenta possa ser realmente muito útil. Obrigado pelas explicações, pelas informações, Murilo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O último relatório mundial sobre drogas, divulgado pela ONU, mostra que
6% da população global usou algum tipo de droga ilícita em 2023. São 316 milhões de pessoas. O uso abusivo dessas substâncias é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença que necessita de tratamento. No primeiro episódio da série Vício, o preço da compulsão, você vai acompanhar a batalha travada por dependentes químicos e familiares em busca de uma saída. E vai perceber que essa luta ganhou um adversário de peso nos últimos anos: as drogas K. A reportagem é de Fernanda Trigueiro e Cícero Batista. A droga, ela cega. Ela não te dá amor, ela não te dá família, ela não te dá felicidade nem amigo. Ela te dá amigo falso. Foi influenciado por quem dizia ser amigo que Gabriel, hoje, aos 18 anos, entrou para o mundo das drogas. A família, você se afasta, porque você está presente ali, o corpo, mas sua mente está pensando só na próxima dose. Como que você vai arrumar um dinheiro para usar? Então, assim, ela tira tudo que você tem. Ele tinha apenas 16 quando começou. Foi no ambiente de trabalho, de um jeito traiçoeiro, com uma substância mais traiçoeira ainda. Foi me apresentado como uma maconha normal. Só que depois de um tempo foi me falar da verdade, que eu estava fumando era K9, e eu percebi que eu estava viciado na K9 e não na maconha. A K9 é um tipo de maconha sintética, produzida artificialmente em laboratório. É tão forte que ficou conhecida como droga zumbi. Sob o efeito, Gabriel não sentiu medo e logo vieram outras substâncias. Comecei a usar maconha, K9 e cocaína. E aí, de primeira, eu já misturei o crack com a K9 e fumei. E desde então, só fui de ladeira abaixo. Tudo que eu tinha construído desde novo foi muita oportunidade de jogada fora. Em casa, o comportamento mudou. Já não dava mais para esconder e a família logo percebeu. Quando eu descobri, eu fiquei muito assim, desnorteada. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, porque eu falei, sozinha eu não vou conseguir. Gabriel foi internado, 5 meses de tratamento. Parecia tudo bem e veio a alta, mas logo a recaída e a fissura para conseguir a droga. No desespero, roubou para sustentar o vício. Chegou a cogitar entrar para o tráfico. O jeito mais fácil de eu conseguir a droga, sem gastar, vai ser trabalhando na biqueira, no tráfico. Então, assim, eu me joguei de cabeça. As drogas sintéticas, como as drogas K, atuam diretamente no sistema nervoso central. Elas são tão potentes que a chance de causar dependência chega a ser 60 vezes maior do que com o uso da maconha natural. As drogas K, elas nascem das tentativas de sintetizar o canabidiol, que seria aquele canabinoide da maconha natural que tem interesse terapêutico, tem potencial terapêutico. Só que o que acontece? Nesse caminho da sintetização desses diferentes canabinoides, que são muitos, se chegou na sintetização do THC, que é o composto ativo da maconha, mas que quando é feito em laboratório tem uma ação completamente diferente. Ele passa a ser uma das drogas estimulantes mais poderosas que hoje tem no mercado. Logo depois de serem fumadas, elas entram rapidamente na corrente sanguínea e chegam ao cérebro. O resultado é uma explosão artificial de dopamina, o hormônio do prazer. Mas os efeitos, como euforia, alucinações e perda da noção de tempo e espaço, vêm acompanhados de um risco, um colapso químico e as funções vitais, batimentos cardíacos e a respiração, por exemplo, podem sair do controle.
movimentos lentos e descoordenados que fazem os usuários parecerem zumbis acontecem quando o sistema nervoso deixa de controlar os músculos e os reflexos. É como se o cérebro entrasse num curto-circuito. A droga domina o corpo, a rotina, os pensamentos. Ele só pensa na droga, ele levanta pensando na droga, ele vai dormir pensando na droga. Luciana trabalha há 20 anos ao lado de quem luta todos os dias para ficar limpo. A doença, ela traga o dependente químico. Muitos, em sessão que eu atendo aqui, eles falam assim, muitas vezes eu uso chorando, não querendo fazer uso, mas eu não consigo. Segundo o relatório mundial sobre drogas das Nações Unidas, 316 milhões de pessoas usaram alguma substância ilícita em 2023, o equivalente a 6% da população global, entre 15 e 64 anos. Mas o que ainda não se sabe ao certo é a quantidade daquelas que cruzam a linha e evoluem para a dependência. Não basta saber dos riscos envolvidos, não é o que faz um adolescente não usar uma substância, e sim protegê-los em termos de ambiente. Uma das coisas que a gente sabe que vai proteger um adolescente de usar qualquer substância é postergar a experimentação alcoólica, por exemplo. E isso é muito acessível em termos de política pública. A maioria dos dependentes busca a droga para escapar da realidade. Mas para se libertar dela, o caminho é o mesmo. É preciso se afastar do lugar onde vive, das pessoas, dos gatilhos. Por isso, muitas clínicas de reabilitação estão longe de tudo. No silêncio, no contato com a natureza, nasce a chance de um recomeço. Por aqui, os dias têm outro ritmo e cada paciente seu próprio tempo. Depende muito de quanto tempo esse paciente vai demorar na fase abstêmica. Normalmente vai até os 90 dias, mas tem pacientes que vai até os 120 dias. Então isso pode alterar um pouco aí o cronograma de tempo, mas na média são 6 meses. Nesta clínica, em Embu-Guaçu, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, 87 pacientes estão em tratamento. Hoje em dia existe muita procura sim, mas para aqueles jovens de 18, 19, que conheceram infelizmente a droga K. A mesma K9 que um dia levou o Gabriel à internação. Eu sempre falei para ele que o passado dele não define o futuro. Que o que vai definir o futuro dele é o hoje, é o que ele está fazendo agora. Muita gente, quando vai falar de droga, não quer mostrar o rosto. Por que você quis mostrar? Porque para mim não é vergonha. Vergonha seria se eu tivesse continuado na vida que eu estava tomando. A droga ela só traz uma felicidade momentânea, mas o prazer de verdade está na vida você sóbrio. Se você busca de fato uma recuperação e deseja realmente parar, você consegue. Nada é impossível, se você quiser. Na reportagem de amanhã, vamos falar daquele que já é considerado um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país ligados ao vício do álcool e do tabaco. A busca compulsiva por jogos e apostas online. Foram enterrados hoje os corpos de uma mãe e dos 4 filhos dela, mortos em um incêndio criminoso no Recife. O marido, pai das crianças, assumiu o crime e foi preso em flagrante. Os corpos das crianças de 1, 3, 4 e 7 anos foram sepultados ao lado da mãe, Isabela Gomes de Macedo, de 40 anos. Parentes e amigos prestaram homenagens às vítimas do incêndio provocado, segundo as investigações, pelo pai das crianças, dentro da casa onde todos moravam, em uma ocupação. A gente está destruída, a família toda, a gente não imaginava isso. Segundo a polícia, Aguinaldo José Alves usou um isqueiro para atear fogo em um tapete que teria sido colocado sobre a lona do barraco. As chamas
Logo se espalharam e a esposa e os 4 filhos do casal não conseguiram sair porque a porta estava trancada. O suspeito foi preso em flagrante pouco depois do incêndio. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Não, porque eu toquei fogo no canto assim, aí eu peguei e saí. Aí o fogo foi, pegou. Mas aí se eu tivesse tocado fogo eu tinha voltado. Por que você fez isso? Não, eu não toquei fogo com intenção não. O incêndio também destruiu pelo menos 20 moradias. As famílias atingidas agora dependem da solidariedade para recomeçar. Triste, lamentável, vergonhoso e um retrato do que acontece hoje no Brasil. Tamanha impunidade de pessoas que cometem crimes e mais crimes, independente desse que você acompanhou na reportagem, e que não são condenadas à pena que todos nós acreditamos que fosse merecedor. Foi enterrado hoje o corpo do vigilante morto a tiros enquanto trabalhava num shopping de luxo em Palmas, no Tocantins. O autor dos disparos está foragido. Essas imagens mostram o momento em que o motorista se aproxima do vigilante. Ele saca uma pistola da cintura e aponta para o rosto do homem, que prestava serviço para o shopping. O suspeito gesticula e atira. Mesmo depois que a vítima cai no chão, ele continua com a arma apontada e faz ameaças antes de fugir. Segundo a polícia militar, o vigilante orientou o motorista, que estava em um carro de luxo, a retirar o veículo de um local proibido. Antes disso, de acordo com o documento da polícia, o motorista já tinha atingido outra baliza de sinalização. O vigilante é James Augusto Santos, de 35 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O motorista que atirou foi identificado como Valdeci José de Lima Júnior, de 40 anos. Na casa do atirador, a polícia encontrou munições e um carregador de pistola 9mm. Todo o material foi apreendido. Foi feito o adentramento na residência em situação de flagrante delito e o veículo, apesar de estar tampado por uma lona, foram coletados vestígios que comprovam que o mesmo havia sido utilizado recentemente. O suspeito tem autorização para exercer as atividades de colecionador e atirador desportivo, mas não poderia circular com a pistola. Valdeci possui antecedentes criminais e responde a processos por porte ilegal de arma de fogo. Em nota, o shopping lamentou a morte do vigilante, prestou solidariedade à família e repudiou o ato de violência. James era funcionário de uma empresa terceirizada de segurança, onde trabalhava havia 1 ano. Ele morava sozinho aqui em Palmas. O corpo dele foi velado e seguiu para Aracaju, em Sergipe. Era alegre, feliz, qualquer coisa fazia sorrir. E o sonho dele era que a gente, eu, minha mãe, minhas irmãs, a gente pudesse ter um Natal com ele. Com o recesso previsto para começar no dia 23 deste mês, o Congresso Nacional corre para votar pautas decisivas. A segurança pública deve ser prioridade nas discussões. Hugo Mota participou de uma cerimônia da Polícia Militar em São Paulo nesta segunda-feira. Ao lado de governadores, o presidente da Câmara disse que antes do recesso parlamentar haverá um esforço para aprovar a proposta de emenda à Constituição que integra as forças de segurança no país, a chamada PEC da Segurança Pública. A expectativa é que o texto da PEC seja discutido na reunião de líderes partidários prevista para esta terça-feira e na próxima quinta seja apresentado o relatório final da proposta pelo deputado Mendonça Filho em uma comissão especial que vai votar a matéria. Depois disso, o texto segue para a discussão do plenário da Câmara. A PEC da Segurança foi apresentada pelo governo federal, mas sofreu mudanças no Congresso para atender apelos de governadores. O texto prevê que a União defina diretrizes nacionais para a atuação das forças de segurança e amplia a ação da Polícia Federal para combater o crime organizado nos estados. Durante o evento da PM, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou otimismo em relação ao texto que será apresentado durante a semana. Temos muita fé no trabalho que está sendo feito pelo deputado Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais um instrumento importante, mais um instrumento potente de enfrentamento ao crime organizado.
Outra proposta sobre segurança pública que também deve avançar mais uma etapa nos próximos dias é o projeto de lei antifacção, que foi aprovado pela Câmara e nesta semana começa a ser discutido no Senado. O relator do texto, o senador Alessandro Vieira, do MDB, deve apresentar um parecer nesta terça. Segundo a âncora do SBT News, Raquel Landim, Vieira vai incluir um fundo de financiamento de combate ao crime organizado. Os recursos virão de um novo imposto que será cobrado exclusivamente das casas de apostas, as chamadas bets. Com as mudanças na proposta, o texto deve voltar para a análise da Câmara. O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, que foi o relator do projeto na Casa, já se colocou à disposição de Hugo Mota para relatar novamente a matéria. Isso não é uma obrigação, não está no regimento interno, é uma praxe, é um costume. É que o deputado que relatou na Casa iniciadora seja o relator novamente quando essa casa revisora, que é o Senado, devolver com as pequenas alterações. Mota disse que está confiante de que os pontos centrais do projeto aprovado pela Câmara devem ser mantidos. Eu não tenho dúvidas, Derrite, que o Senado Federal trará, sem dúvida alguma, a aprovação de todo o escopo central desse trabalho minucioso que foi realizado na Câmara dos Deputados e que, sem dúvida alguma, deixará um grande legado para o nosso país. Me permita te fazer uma pergunta como costumo fazer sempre. Você utiliza o Pix no seu dia a dia? Pois saiba que ele bateu mais um recorde de transações. Foi na última sexta-feira, quando milhões de brasileiros receberam a primeira parcela do 13º salário. E esse fator, somado às ofertas da Black Friday nas lojas, elevou o número de operações. Confira junto comigo aqui no nosso telão. Em apenas 24 horas, o Banco Central registrou 297 milhões e 400 mil transações via Pix. Cerca de 166 bilhões de reais foram movimentados até agora. Antes, o número máximo de transações em um único dia tinha sido de 209 milhões no dia 5 de setembro deste ano. Segundo dados do Banco Central, o Pix é usado hoje por aproximadamente 20 milhões de empresas e 170 milhões de pessoas, ou seja, mais de 76% da população, quase todos os adultos do Brasil. Esse percentual supera o número de pessoas que utilizam cartões de débito, crédito ou mesmo dinheiro vivo. O presidente dos Estados Unidos confirmou hoje que conversou por telefone com Nicolás Maduro. Donald Trump também minimizou a declaração feita por ele mesmo sobre o fechamento do espaço aéreo da Venezuela, o que gerou temor de uma possível ação militar aqui na América do Sul. A confirmação agora veio diretamente do presidente norte-americano. Não quero falar sobre, mas sim, disse Trump em referência à ligação que teve com Nicolás Maduro. Questionado por que os Estados Unidos determinaram o fechamento do espaço aéreo venezuelano, Donald Trump disse: porque consideramos a Venezuela um país nada amigável. Eles mandaram milhões de pessoas das cadeias para nossa terra. Traficantes que causam muitos problemas, disse Trump, que, perguntado mais uma vez se a decisão significava uma invasão iminente, respondeu: não tirem conclusões precipitadas. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a ligação para Nicolás Maduro aconteceu há cerca de 2 semanas. Alguns veículos citam que foi dado um ultimato para que ele deixasse a Venezuela. Um senador republicano chegou a citar que foi sugerido que o venezuelano fosse para a Rússia. Em paralelo, a movimentação de aeronaves militares dos Estados Unidos no Caribe aumenta a cada dia. As opções do governo norte-americano em relação ao país latino parecem seguir abertas. O efetivo militar enviado ao Caribe segue em alerta, mas o telefonema entre Donald Trump e Nicolás Maduro demonstra um esforço paralelo, o de conseguir uma solução diplomática em meio à pressão
crescente. Em Caracas, um dos mais antigos aliados de Maduro, Jorge Rodríguez, líder da Assembleia Nacional, disse que o país vai investigar bombardeios a embarcações no Caribe, que classifica como execução extrajudicial. Ele mostrou uma reportagem do jornal The Washington Post que cita um bombardeio em que, mesmo depois da destruição do barco, um almirante americano atira pela segunda vez para matar os sobreviventes que estavam na água, o que, segundo políticos da oposição, poderia configurar crime de guerra. Nesta segunda-feira, a Casa Branca defendeu a decisão, afirmando que o militar agiu dentro da lei. Já Pete Hegseth disse que não autorizou matar pessoas, mas combater o narcotráfico. Pelas redes sociais, o chefe do Pentágono ainda publicou esta imagem, inspirada em um personagem de um desenho animado. Em uma aparente ironia, a tartaruga vestida com trajes militares a bordo de um helicóptero atira no mar. Em uma nova ofensiva contra a imprensa, a Casa Branca lançou um site com ataques a veículos e jornalistas que fizeram reportagens com críticas ao governo de Donald Trump. A página Infratores da Mídia foi criada como uma espécie de aba do site da Casa Branca. Nela são citados empresas de comunicação e matérias que o governo dos Estados Unidos considera tendenciosas. Também há um hall da vergonha e um ranking com jornais e canais de televisão que, segundo a Casa Branca, divulgam notícias falsas e enganosas. Desde que voltou ao poder, Trump trava uma batalha com a imprensa e vem intensificando os ataques. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos chamou uma repórter de idiota. Em outubro, um grupo de jornalistas deixou a coletiva do Pentágono em protesto a uma norma que exigia a verificação de notícias sobre o Departamento de Guerra antes da publicação. Trump também abriu processos bilionários contra vários veículos, alguns deles citados na lista da Casa Branca. Mais de 1.100 pessoas morreram por causa das inundações que atingem países da Ásia. A água avançou sobre cidades inteiras, destruindo inclusive áreas industriais na Tailândia. No Sri Lanka, o governo decretou estado de emergência depois de centenas de mortes causadas pelo que o presidente classificou como o pior desastre natural da história do país. Milhares foram resgatados em helicópteros e até em veículos de combate. Na Malásia, o nível inédito da inundação arrasou plantações de arroz. Foi pior do que os anos de 2005 e 2010, diz o fazendeiro, dando uma pista sobre a proporção histórica do que acontece no sul da Ásia. Mas nenhum país sofreu tanto quanto a Indonésia. Mais de 600 pessoas morreram no país, formado por 17 mil ilhas, 6 mil delas habitadas, como Sumatra. O exército foi mobilizado para abrir caminho para as equipes de socorro e para ajudar no resgate de corpos. Boa parte das vítimas morreu soterrada. O ciclone Ditwa começou na semana passada no Sri Lanka e impulsionou tempestades nos países vizinhos. Até o sudeste da Índia entrou em alerta. Não há consenso entre os cientistas se a crise climática por si só causa o aumento na frequência das tempestades tropicais. Mas ela pode estar por trás, sim, da intensidade de fenômenos como o que acontecem agora no sul da Ásia. É que a fonte de energia de ciclones, por exemplo, ficou mais farta por conta do aquecimento dos oceanos. Os tufões tiram sua energia dos oceanos. Com os oceanos se aquecendo, há mais energia disponível, explica o professor Adam Switzer, da Universidade de Singapura. A questão agora não é se vai acontecer de novo, mas quão forte será o próximo e quando será a próxima tragédia. De volta ao Brasil, as apreensões de marcas falsas de Botox acendem o sinal de alerta da vigilância sanitária. O produto falsificado e o uso irregular geram consequências graves e podem levar à morte. Gabriela começou a usar a toxina botulínica ainda bem jovem, como prevenção.
nunca mais abandonou o procedimento. Eu sempre busquei procurar médicos qualificados nessa parte da dermatologia médica, justamente pelos riscos que o produto, o Botox, o procedimento pode causar na nossa saúde. Mas não basta conhecer a técnica. É preciso verificar a origem do produto, porque já tem sonho de beleza falsificado sendo vendido por aí. A Anvisa divulgou um alerta sobre a apreensão de um lote falso de uma marca de toxina botulínica que é uma das mais usadas pelos profissionais de saúde. A indústria confirmou que os frascos não eram verdadeiros. O problema é que este ano já foram 11 casos de botulismo resultantes de procedimentos estéticos com botox. Ano passado foram apenas 2. A toxina botulínica não é vendida para qualquer pessoa. É preciso apresentar registro profissional, mas nem sempre a compra é feita diretamente dos fabricantes. Existem os revendedores e essa intermediação também é uma preocupação para os profissionais mais cuidadosos. A toxina botulínica exige condições adequadas de refrigeração e armazenamento. Todas vêm em pó e são reconstruídas pelo profissional com soro fisiológico. Diluir demais é também uma forma de enganar o paciente, mas o mais grave é a falsificação. O paciente pode desenvolver o botulismo e a doença tem consequências que podem ser amenas, como sonolência, visão turva, até situações mais graves. Em casos mais graves, o botulismo, ele causa o relaxamento muscular. Então a gente pensa que ele vai começar a paralisar a musculatura. E paralisando a musculatura do nosso corpo como um todo, pode chegar até paralisar a musculatura cardíaca, gerando uma parada cardiorrespiratória e, em caso mais grave, a morte. 1 em cada 6 pessoas em idade reprodutiva é atingida pela infertilidade. Hoje, a Organização Mundial da Saúde lançou as primeiras diretrizes globais para prevenir e tratar esse problema. Aqui no Brasil, apenas algumas unidades do SUS oferecem tratamento. Para a Giane, a espera pelo positivo no teste de gravidez pareceu longa demais e ela resolveu procurar um acompanhamento médico. Eu acho muito importante, A mulher, o casal, com 1 ano de tentativas, que não consegue engravidar, procurar o atendimento o mais rápido possível. Ela foi diagnosticada com infertilidade, uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, impede o sistema reprodutor masculino ou feminino de conceber uma gravidez após 12 meses de tentativas. A OMS recomenda exames simples para diagnosticar a infertilidade. Para as mulheres, a dosagem do hormônio progesterona para confirmar a ovulação e métodos menos invasivos para avaliar as trompas e útero. No caso dos homens, o espermograma, a análise da qualidade do esperma, é um dos testes recomendados. 30% das causas são femininas, aproximadamente 20% masculinas, 25% vão ser causas femininas e masculinas e em torno de 10% vai cair no que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Entre os fatores de saúde que podem prejudicar a tentativa de uma gravidez, segundo a OMS, estão o fumo, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo e a obesidade. Sem encontrar uma causa aparente para a demora na gravidez, muitos casais acabam isolados e frustrados, especialmente as mulheres. Isso porque a infertilidade segue sendo um tabu, que, segundo a OMS, contribui para que ela seja subdiagnosticada e subtratada em todo o mundo. Para melhores resultados, o tratamento do casal precisa começar o quanto antes. No caso das mulheres, o ideal é que seja feito antes dos 35 anos. O casal pode aguardar até 12 meses de tentativas para engravidar sem nenhum método contraceptivo, mas com 35 anos ou mais, se aguarda até 6 meses e, se não ocorrer a gestação, já pode iniciar a investigação. Mesmo com o diagnóstico, existe a dificuldade de encontrar ajuda na rede pública de saúde. No Brasil, apenas 10 hospitais oferecem o tratamento pelo SUS, tanto para homens quanto para mulheres. Em Porto Alegre está um deles. É importante a educação, a gente conscientizar a população para que a gente tenha um planejamento reprodutivo. Nós temos adiado a maternidade e isso pode ter um impacto, especialmente nas mulheres, mas também nos homens. Você fica agora com a novela Amar.
Na sequência tem o programa do Ratinho e também The Voice Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma semana abençoada para você. Até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá.